Hoje eu vou fazer a bracha Venerat e vou ligar a Nerot. Quantas velas são hoje? 6 velas, né? 6 e o Shamash 7. Agora faz a bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו ומצוותנו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Amém. Agora acende suas velas, Uri. Primeiro precisa ligar. Ligar não, acender. Acender do último até o primeiro. לא לשים מים, שמעת? E depois precisa ligar do último até o primeiro. Acender do último até o primeiro. E depois ligar o Shamash. Shamash é a vela que serve, porque como você não pode ter proveito de nenhuma outra vela, né? Porque as velas de Hanukkah são só para observar. Para se você, por algum motivo, de repente, precisar para algum uso das velas, você está usando do Shamash, que é o que em português seria o auxiliar, e não das velas de Hanukkah que são sagradas. E ao mesmo tempo, se você precisar para acender outras, você usa o Shamash, correto? Sim, e não pode pôr a Hanukkah em um lugar que seja que não seja reto, e não pode ter uma Hanukkah só com menos de 9 velas com Shamash, e senão não é kasher. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על ידי כהניך הקדושים וכל 8 ימי חנוכה הנרות הללו הקודש. ואין לנו רשתות להשתמש בהם האלה לראותם, בלבד כדי להודות ולהלל לשמחה גדול על נשיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. Muito bem, é a sua vez de acender as velas. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Daqui, começa daqui. A Dar tá meio brava, né? Quem tá assistindo o vídeo entenda, minha filha tá meio brava porque ela quer brincar com farinha e não pode brincar com farinha, né? Sujar a casa inteira de farinha, né? Agora fala Nerot. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות Aqui, ó. ועל התשועות ועל המלחמות שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך Não é que barulho. Não, você tá... הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על ידי כהניך הקדושים וכל 8 ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהעלות שמך הגדול ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. Olá, boa noite, amigos do Likud Brasil, todos que nos seguem. Estamos no meio da festa de Hanukkah, como vocês veem aqui, que estão 6 velas acesas, mais o Shamash, que como meu filho falou, e vocês viram o acendimento das velas, ela serve para acender as outras velas, ela serve também para ser uma vela auxiliar, que é a tradução de Shamash,
para que você não tenha uso das velas. Quando você está, por exemplo, vamos dizer que de repente acabe a luz de casa, Deus me livre, acontecer alguma coisa, e você está usando as velas, para você não ter uso dela, você está usando da vela do Shamash. Porque as outras velas são amplamente sagradas, porque elas estão lembrando um milagre. Qual que é o milagre que a gente fala das velas de Hanukkah? O milagre que é muito conhecido é que quando o povo judeu estava sob o jugo dos gregos, que os gregos dominavam aqui a terra de Israel, eles dominavam o templo e eles nos impediam de realizar as obrigações da Torá, né, as mitzvot, como é dito em hebraico da Torá, né, eles não concordavam com as mitzvot, então, e além disso dominavam o templo, impediam sacrifícios, tinham uma série de problemas. Depois que o povo judeu se levantou, tanto pelo retorno, pela luta pelo retorno das mitzvot, como a luta pela soberania na terra de Israel, né, e conquistou novamente seu espaço e redimiu o templo. Quando voltaram para lá, eles encontraram um pote de azeite, um pote de azeite que era usado para acender as velas da menorá, que era o candelabro que iluminava o templo. Só que o óleo que eles encontraram, o azeite que eles encontraram, era suficiente para um dia. E para produzir um novo óleo demoraria 8 dias para produzir um óleo puro. O óleo estava impurificado. O único potinho que eles tinham de óleo puro durava para um dia. E eles usaram, um milagre aconteceu que ele durou por 8 dias até ter um novo lote, vamos dizer, de óleo, de azeite purificado, para poder acender, né, as velas novamente. Por isso que se comemora 8 dias de milagre, mais o Shamash que a gente acende. Então a menorá, que era o exemplo que tinha no templo, foi transformado na Hanukkah, porque na menorá original do templo são 7 candelabros, são 7 hastes. Aqui ela tem 8, mais o Shamash, que ele tem que estar desalinhado, quer dizer que ele está sempre em cima ou fora do lugar, né, com as outras, né? E no caso, vocês vão me perguntar, por que eu tenho tantas Hanukiot, como é chamado? Porque de menorá se transformou o nome para Hanukkah, para a festa de Hanukkah. Por que tantas Hanukiot? Porque existe um costume de cada membro da família acender a sua própria, né? Ainda da pequenininha não está acesa, porque ela está meio revoltada, está brava. Se vocês viram o vídeo do acendimento das velas, porque ela roubou farinha e não está muito feliz que a gente tirou a farinha dela. Mas aqui está, então, as Hanukiot de todo mundo, né? E a gente comemora o milagre. Mas o maior milagre, importante que a gente está no meio de uma guerra aqui em Israel, é importante dizer que o maior milagre de Hanukkah não são as velas. São, na verdade, é a guerra. O mais lembrado durante as orações nesses dias são a guerra, onde se diz que nós lutamos poucos contra muitos, impuros contra puros contra impuros, né? Enfim, a gente várias vezes menciona o milagre das velas é pequenininho. Agora, o milagre das velas ele tem uma importância, porque na verdade ele vem a dar, como é que se diz, legitimidade para a guerra que aconteceu antes. Por quê? Porque dizem os nossos sábios uma interpretação, uma explicação muito bonita que eu ouvi um dia, dizendo que como hoje em dia também tinha muitas divisões no povo de Israel, nunca foi fácil separar o povo de Israel, porque é sempre um povo de tribos, um povo de divisões e tal. O importante, Deus insiste na união do povo de Israel, mas sempre tem problemas de divisões dentro. E antes da guerra de Hanukkah, os macabeus, os macabim, que são aqueles que foram à guerra, eles não eram unanimidade de sair para a guerra. Tinha gente que, não, vamos tentar entrar em acordo com os gregos, não, vamos fazer alguma coisa, isso e aquilo. Então não tinha muito uma unanimidade de vamos para a guerra. Então quando eles falam, não, a gente tem que ir, a gente tem que defender a soberania de Israel, a gente tem que defender as mitzvot, tem que ter a nossa independência aqui, que é muito tema do que a gente está falando de hoje em dia, das guerras de hoje em dia, no final ficou aquela dúvida, será que eles fizeram correto ou não? Então quando chegou no templo e eles encontraram o óleo puro, Hashem, Deus fez um milagre para eles. Para querer dizer, olha, eu concordo com você, porque aquele milagre, na verdade, o milagre das velas, ele é totalmente desnecessário. É curioso, porque a gente acende a vela para o milagre seria totalmente desnecessário, em um certo ponto. Porque a lei judaica diz que, em última hipótese,
Se você não tem um óleo puro, se você não tem um azeite puro, você pode acender a menorá com um azeite impuro até fabricar outro. Então, e Deus não faz milagres desnecessários, é verdade. O ideal é ter um óleo puro, o ideal, então, mas a lei judaica permite, em última hipótese, em última instância, usar um óleo impuro. Então, se Deus fez um milagre e fez com que tivesse óleo puro todos os dias ali, qual que era a necessidade desse milagre? A necessidade desse milagre era uma só. Dar como se fosse o símbolo, o selo real de Deus, dizendo que eu concordo com essa guerra. Ela foi correta, ela tinha que ter sido feita. É o meu milagre para dizer que eu estou com vocês. Que essa guerra foi ideal. Então, nos nossos dias, quando a gente também está enfrentando o mundo inteiro de uma certa maneira, óbvio, tem muita gente com a gente, tem muitos amigos, vocês que estão no culto com a gente, óbvio, judeus, não judeus, que estão nos apoiando o tempo todo. A gente sabe que tem o apoio de vocês, mas, vamos dizer, de uma forma geral, grande parte das nações, como nações, não estão com a gente. Então, mesmo as Nações Unidas, como vocês sabem, mesmo os Estados Unidos com seus boicotes, os países da Europa, também os países árabes. Então, quando a gente está poucos contra muitos, está diante de milagres também, iguais ao que aconteceram em Hanukkah, e também com muitas dúvidas dentro do povo de Israel, temos que continuar essa guerra ou não, e os reféns, e isso e aquilo, mais do que nunca, as velas de Hanukkah têm que nos iluminar e têm que nos indicar o caminho. Então, que Deus nos permita que a gente consiga chegar como os macabeus ao final dessa guerra, com uma vitória total, que a gente possa trazer muita luz para o mundo inteiro e que as luzes de Hanukkah possam nos iluminar nesses dias, em todos os dias daqui para sempre.